A polícia prendeu um homem suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha de 6 anos. A esposa teria presenciado o estupro. O crime foi em Atalaia e a polícia acredita que esse homem pode ter feito mais vítimas. A reportagem é do Alan Garcia. Josafá Santiago foi preso no bairro do Vergel, em Maceió, após passar quase 2 anos foragido. A justiça decretou a prisão dele após o Conselho Tutelar da cidade de Atalaia levar o caso à delegacia. Ele teria solicitado a esposa, pedido à esposa para ter relação sexual. Com a negativa da esposa, ele saiu da cama e foi dormir. Josafá Santiago foi preso no... Então, a esposa percebeu um comportamento esquisito, já tinha percebido que ele estava com um comportamento diferente, né, chamando muito a atenção. Então, ela percebeu que o lençol estava com alguns movimentos diferentes. Ela foi até o local, puxou o lençol e verificou, constatou que o companheiro dela estava sem roupa e a criança também. Isso em 2020 também estava sem roupa. Em 2020, o exame de corpo de delito comprovou que a menina apresentava sinais de violência no órgão genital. Josafá confessou na entrevista ter estuprado a própria filha de 6 anos. Depois, negou, ao alegar que estava embriagado e por isso não se lembrava do que tinha acontecido. Não me lembro não, senhor. Como não se lembra? Eu estava bêbado, senhor. O que aconteceu no dia? Eu estava bêbado lá. Nesta terça-feira, a DEIC prendeu também um outro homem suspeito de estupro de vulnerável. O inquérito aponta que ele aliciava a neta da própria companheira, uma adolescente de 13 anos. Com a denúncia, outras adolescentes afirmaram terem sido abusadas pelo mesmo homem. Há outros relatos também, não só por parte da neta da companheira dele, mas de outras adolescentes que também vivenciaram esse momento de terror, certo? Então, segundo relatos dessas adolescentes, por diversas vezes, em diversas oportunidades, esse indivíduo ele estaria se masturbando e cometendo outros atos libidinosos diferentes da conjunção carnal, do ato sexual em si. Olha, tem 2 casos aí, só para a gente separar bem, né? O primeiro caso que o Alan trouxe, inclusive ouviu o suspeito que estava preso, que é aquele rapaz chamado Josafá. Inclusive ele disse que era inocente, estava bêbado, mas sumiu, né? Estava foragido há 2 anos. Ou seja, tinha alguma culpa no cartório. Na própria entrevista, primeiro disse que tinha cometido o estupro, depois disse que não, que estava bêbado, que não se lembrava mais de nada. Que é o outro rapaz. Coloca, por favor, a foto do outro, o suspeito. Esse caso teria acontecido em Atalaia, aconteceu em Atalaia em 2020. Então, 2 anos ele estava foragido. Este cidadão aqui disse que não se lembra de nada, que estava bêbado. Agora, o próprio delegado falou, né? Quer dizer, ele disse à esposa que queria ter relações sexuais com a criança. Ele sai do quarto, vai para o outro quarto e só depois a esposa vai. Ou seja, se ele estava com essa intenção, a primeira coisa era tirar ele de casa, né? Expulsar ele de casa, proteger a criança, enfim. Não vamos julgar, né? Mas a situação é que a história é um pouquinho estranha. Aconteceu lá em Atalaia. O outro caso que o Alan trouxe aconteceu aqui em Maceió, teria acontecido aqui em Maceió. É um outro homem que, inclusive, estava aliciando a neta da atual companheira dele. Ou seja, ele não era avô dessa menina, mas vivia com a companheira, né, com essa companheira, era a avó da criança, 13 anos. Nesse caso, o suspeito é de abuso sexual, né, não estupro em si. Mas lembrando que os 2 crimes são absurdos, bárbaros, e a polícia tirou os 2 de circulação. Os 2 foram presos. Não há o que se explicar. E esses casos precisam ser denunciados. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas. Não dá para a gente aceitar cada dia que a gente traz aqui casos absurdos como esse. E muitas pessoas parece que achar normal. Não tem nada de normal nisso. E é preciso que essas pessoas sejam, de fato, punidas. Punidas, repito, pela justiça.